Salve a rainha. Primeiro agradeço ao convite, dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês. Meus amigos, né, parceiros aí de TLC, acho que, não sei se todos, mas TLCistas aqui em grande maioria. E foi me dada essa missão, né, grandiosa missão, mas eu vou dizer logo adiantar para vocês que eu não vou fazer, não vou cumprir essa missão sozinho. Até porque o próprio título da formação já diz tudo, né? É o grande mistério. Então, eu fiz questão de colocar esse artigo definido, né? Né, para que vocês entendam que a gente está tratando aqui do grande mistério, não apenas de um mistério qualquer, que com certeza é uma coisa que vocês já meditam e já sabem. A gente vai tentar trazer algumas coisas aqui, algumas reflexões que nos ajudem, né, a aumentar e fazer crescer ainda mais a devoção eucarística. É interessante, né, colocar, né, também para vocês que, depois refletindo, depois que passei para a Poli, né, o tema, e colocando esse complemento do grande mistério da fé, eu percebi que é insuficiente, apesar de ser colocado como o grande mistério, mas é insuficiente para tratar do mistério da fé da Eucaristia, né? Porque não é só o grande mistério, é o inefável, né? Ou seja, aquele que não se pode medir. E a gente trata de mistério aquelas coisas que são superiores à nossa razão, né? Não a contradizem, como diz São Pio X, não a contradizem, mas a superam, né? São superiores, não contrárias à razão. Então, isso significa mistério. É claro que dentro da igreja, né, da igreja católica, apostólica, romana, nos fundamentamos naqueles três pilares já conhecidos, né, a Santa Tradição, as Sagradas Escrituras, o Magistério da Fé, e sendo as Sagradas Escrituras essas santas tradições, a Sagrada Tradição com T maiúsculo, sendo elas os mistérios, né, no plural da fé, o magistério fica incumbido de cuidar desses mistérios, desse tesouro da fé, né, o patrimônio sagrado da fé. Então, isso, né, esse é o conjunto dos mistérios da fé que a gente pode proclamar, a gente proclama, né, no símbolo cristão, ou seja, o símbolo dos apóstolos, o nosso credo, a gente pode chamar de lex credendi, né, a lei da crença, né, aquilo que a gente crê, e a gente celebra, né, aquilo que a gente crê na Santa Eucaristia, na liturgia eucarística mais propriamente dita, como a grande celebração, que é a lex credendi, né? Ou seja, a gente celebra aquilo que a gente professa. E celebrando aquilo que a gente professa, a gente, na prática, na vida, vivemos, né, vivemos esses mistérios, ou seja, lex vivendi. Né? Tudo isso está no catecismo, naquela introdução que o catecismo dá para a gente. E também na conclusão, né, porque o catecismo basicamente se fundamenta em 4 tópicos. Depois de lex vivendi, vem a lex orandi, né? Onde essas 3 leis primeiras vão fazer harmonia, esse conjunto, né, harmonioso, vai desembocar, né, nessa oração, ou seja, nesse relacionamento nosso de amor para com Deus. Então, basicamente, essa é a estrutura do catecismo, basicamente também é esse o conjunto dos mistérios da fé, né? Que hoje eu trarei aqui para vocês especificamente né, que é o grande mistério, o inefável mistério, ou seja, a Eucaristia. O Júlio falou no início, né, além de dizer que meu nome tem 2 L's, que é verdade, né, eu faço questão de dizer, também faço questão de dizer que significa amante dos cavalos e da guerra, e das guerras, né, mas também ele falou que no final vocês podem fazer perguntas. Só que eu adianto que se vocês quiserem colocar aí já nos comentários as perguntas que vocês tiverem, pode até facilitar para mim, porque eu fico agoniado, né, quando começa a falar uma coisa e todos já sabem daquilo e ainda é melhor do que eu estou falando, só que não dizem, né? Ou tem uma coisa que eu falei errado, né? E vocês poderiam corrigir no momento e não falar, deixar para o final. Então, se possível, já coloquem nos comentários, né? Já vão me ajudando também a construir aí essa nossa meditação, certo? Também no início aqui da formação, eu falei, deixei claro para vocês que não iria falar sozinho. E já vou começar, né, lendo na íntegra
né, talvez esse documento que fale mais com perfeição, com maior clareza, sobre o mistério da fé, né, que é aquela carta encíclica Mysterium Fidei, né, do Papa Paulo VI. Então, acredito que não teria texto melhor para ler para vocês. E ler alguns trechinhos na íntegra só para a gente aprofundar um pouco mais, né? Para quem não leu, leia depois, né? Se quiser ainda dar passos adiante aí na questão do mistério da fé. Então, Papa Paulo VI diz o seguinte: primeiro que tudo, queremos recordar uma verdade que muito bem conheceis e é absolutamente necessária no combate a qualquer veneno de racionalismo. Verdade que muitos mártires selaram com o próprio sangue e célebres padres e doutores da Igreja professaram e ensinaram constantemente. É a seguinte: a Eucaristia é um mistério altíssimo. É propriamente o mistério da fé, como se exprime a Sagrada Liturgia. Nele só estão concentradas com singular riqueza e variedade de milagres todas as realidades sobrenaturais. Como muito bem diz o nosso predecessor, Leão XIII, Leão XIII, de feliz memória. Então, só com esse parágrafo, que é o parágrafo número 15 da Carta Encíclica de Paulo VI, a gente consegue visualizar já aqui vários pontos assim centrais, né, desse que é o mistério propriamente dito, né? Ele deixa claro aqui que essa verdade, né, foi como que selada, ou seja, foi levada à perfeição, né, histórica, podemos dizer assim, pelos mártires, com o próprio sangue, célebres padres, doutores da Igreja, né, que professaram e ensinaram constantemente. E depois confirma aquilo que eu já tinha dito para vocês no início aqui. A Eucaristia, ele diz que não é apenas um mistério altíssimo, é propriamente o mistério da fé. Então, todos os outros mistérios da fé que a Igreja tem, que são administrados, né, pelo magistério da Igreja, aquele tesouro da fé, a Eucaristia se sobressai enquanto o próprio mistério da fé. O que isso quer dizer? Né? E aí é que vem alguns pontos interessantes aqui para a nossa reflexão. Quer dizer que toda a nossa fé, né? E aí imagine que a nossa fé não é só a fé do Novo Testamento, mas a fé do Antigo Testamento, né? A fé, até mesmo as verdades que não estão contidas propriamente no Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras, mas estão na Sagrada Tradição. Nossa fé se fundamenta também nelas, se fundamenta nesse Antigo Testamento e nessa junção, né, ou melhor, no cumprimento com o Novo Testamento. Então, a nossa fé se fundamentando, né, nesses pilares, traz no centro, no cerne, o mistério, né, o grande mistério da Sagrada Eucaristia. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com a leitura de Paulo VI. Ele diz: sobretudo deste mistério é necessário que nos aproximemos com humilde respeito, não dominados por pensamentos humanos, que devem emudecer, mas atendendo-nos firmemente à revelação divina. Então, mais uma vez, vem atestar, né, e clarificar essa questão de mistério. Não dominados por pensamentos humanos, né, não nos valendo do irracionalismo, do veneno do racionalismo, como ele colocou mais acima, Paulo VI, mas atendo-nos firmemente à revelação divina. Né? A revelação divina, veremos com mais cuidado daqui a pouco, mas é prefigurada no Antigo, é anunciada pelos profetas e é cumprida no Novo com Jesus, no Novo Testamento. Completa Paulo VI. São João Crisóstomo, que, como sabeis, tratou com tanta elevação de linguagem. Então, só para abrindo parênteses, São João Crisóstomo, acredito que vocês devem conhecer, mas um dos padres ali da igreja chamada Igreja Primitiva, dos primeiros padres, né, dos santos padres, chamada também de Boca de Ouro, São João Crisóstomo. Então, iluminada completa, piedade do ministério eucarístico exprimiu-se nos seguintes termos precisos, ao ensinar aos seus fiéis esta verdade. Aí São João Crisóstomo fala, ele abre parênteses aqui. Inclinemo-nos sempre diante de Deus sem o contradizermos, embora o que ele diz possa parecer contrário à nossa razão e à nossa inteligência.
sobre a nossa razão e a nossa inteligência prevalece a sua palavra. Assim nos comportemos também diante do mistério eucarístico, não considerando só o que nos pode vir dos nossos sentidos, mas conservando-nos fiéis às suas palavras. Uma palavra sua não pode enganar. Acredito que se eu parasse aqui, já estaria dito tudo que eu precisava dizer, né, para essa nossa meditação. São João Crisóstomo acerta aqui no alvo, né? Então, o mistério ele só pode ser levado em consideração se vier junto a si, né, a fé. Ou seja, a fé é essa virtude sobrenatural dada por Deus para que creiamos, né, em suas palavras. Ou seja, não apenas com a nossa inteligência, né? Apesar de nossa inteligência ser iluminada por duas luzes, né? Ou melhor, nossa inteligência é iluminada por duas luzes e por isso conseguimos desenvolver essa virtude da fé pela luz natural, né? E pela luz sobrenatural, né? Então a nossa razão não é suficiente para acreditar nesses mistérios da fé. E se a gente for comparar, né, considerar o que é que a nossa inteligência alcança e considerarmos do outro lado da balança, né, a palavra de Cristo, né, deve prevalecer a palavra de Cristo, a palavra de Deus, né? Assim devemos nos portar de modo especial na Eucaristia, no grande mistério eucarístico. Ainda mais quando escutamos, né, na Santa Missa as próprias palavras de Cristo. Só abrindo outro parênteses agora para vocês, a Santa Missa, né, a celebração eucarística, o grande sacramento, o sacramento por excelência, ele pode ser passível de vários e vários abusos litúrgicos, né? E acredito que vocês conhecem vários, tem exemplos de vários, né, já presenciaram vários abusos litúrgicos. Agora, tem um abuso litúrgico, né, que, se acontece, torna aquela celebração, né, inválida. E qual é esse abuso litúrgico? É quando, né, ou se o celebrante, no caso o sacerdote, o bispo, ao chegar na hora da consagração, a elevação do pão, que não vai ser mais pão, mas o corpo de Cristo, e o cálice com vinho que vai se tornar o sangue, no mistério da transubstanciação, se ele fala uma palavrinha errada, né, ou troca a palavra, ou quer enfeitar uma das palavras que está lá no missal, né, ele acabou de invalidar, né, aquela sagrada liturgia, a celebração eucarística. Então, só para vocês terem ideia, né, dessa preciosidade, né, das palavras próprias de Cristo e da necessidade de serem, né, exatamente tais quais Cristo falou, né, tais quais Cristo, ali na última ceia, elevando aquele pão, elevando aquele cálice, instituiu o mistério da Eucaristia para e com os seus discípulos apóstolos, né, e depois apóstolos. Então, continuando ainda em Paulo VI, ele nos diz o seguinte: idênticas afirmações encontramos frequentemente nos doutores escolásticos. Está presente neste sacramento o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo. E aí abre aspas. Uma fala de Santo Tomás de Aquino agora. Não é coisa que se possa descobrir com os sentidos, mas só com a fé, baseada na autoridade de Deus. Por isso, comentando a passagem de São Lucas 22:19, isto é o meu corpo que será entregue por vós, diz São Cirilo. Abre aspas. Não ponhas em dúvida se é ou não verdade, mas aceita com fé as palavras do Salvador. Sendo ele a verdade, não mente. Então, sendo o próprio Deus a verdade, né? Sendo Cristo o próprio Deus, ele não mente. Se ele disse que era o corpo dele, é o corpo dele. Então, é assim que a gente deve acreditar, é assim que a gente deve viver a Sagrada Eucaristia. Né? Se o próprio Cristo disse, né, São Cirilo diz, em outras palavras, né, quando ele mesmo pronunciou as palavras dizendo do pão, isto é o meu corpo, e do vinho, isto é o meu sangue, quem ousará ainda de duvidar? Então, isso atesta ainda mais, né, a presença de Cristo na Sagrada Eucaristia. Então, depois, né, de trazer para vocês um pouquinho, né, de por que o grande mistério, o que é o mistério,
vai dizer aqui as palavras certeiras, né, de Paulo VI nos ajudando a entender isso. E trazendo também agora, por último, né, Santo Tomás de Aquino, que vale lembrar para vocês que é o compositor, né, né, tão sublime tanto ergo, né, e num dos trechos da canção, que é cantada em toda a adoração, né, que tem a presença pelo menos do diácono ou do padre, né, que ele diz, vem a fé por suplemento, né, os sentidos completar. Então, os nossos sentidos não são capazes por ele mesmo de alcançar, né, o mistério da Sagrada Eucaristia. São Tomás diz isso. Se não vier a fé, né, em nosso socorro, os sentidos completar, não adianta. Pode pelejar que a coisa não vai funcionar. Ele precisa ter fé. Eu gostaria de ler para vocês agora uma passagem bíblica, né, para a gente avançar um pouquinho aqui na nossa reflexão. Quem tiver com a Bíblia, fique à vontade para pegar. Lucas 24, 13. Lucas 24, 13. Peguem aí, se você pega um lápis, quiser uma caneta também para anotar. Amém? Lucas 24, capítulo 13. Vamos lá. Vou querer a ajuda de vocês aí. Não sei se vocês estão escutando ainda, mas vou querer que alguém comece a leitura no capítulo 24 de Lucas, versículo 13. Quando eu pedir para parar, vocês param, mais ou menos ali no versículo. Deixa eu ver aqui, viu? No versículo 27, 13 a 27. Se puder iniciar a leitura. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha se passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vedados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: De que estás falando pelo caminho e por que estás tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: Que foi? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres de entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguraram que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Até o 27, né, Felipe? Isso. Tá bom. Jesus lhes disse: Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas.
Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Certo. Vamos dar uma paradinha aí para observar, né, essa passagem. Não sei se vocês já têm esse conhecimento, né, mas essa passagem bíblica aqui do Evangelho de São Lucas, os discípulos de Emaús, ela é tida como o protótipo, né, digamos, da celebração da missa, né? Então, nela a gente consegue visualizar perfeitamente assim a liturgia passo a passo, né? Desde aqueles ritos iniciais, aquela acolhida celebrante com a assembleia, né? Jesus aqui com os discípulos de Emaús, né? Até, né? Aqui a gente parou na o que seria para a gente a liturgia da palavra, né? Em que Jesus pega ali desde começando por Moisés, passando por todos os profetas. Mas eu gostaria, né, de parar aqui nesse ponto, puxar um pouquinho antes ainda para que a gente perceba, né, como é bonito, né, visualizar a Eucaristia nas Sagradas Escrituras. Como é perfeito esse cumprimento, né, das profecias, né, das prefigurações, né, o próprio Moisés, né, que parece que é aquele que mais se assemelha, né, a Jesus, a gente vai ver também isso. Mas antes mesmo de Moisés, né, no primeiro livro da Bíblia, a gente vai ler assim, não vou nem pedir para vocês abrirem, isso é um trecho, né, a gente vai ler assim, lá em Gênesis 13, versículo 15. Olha só o que é que Deus fala ali para Adão e fala para Eva após eles terem caído, né, no pecado. Porém, inimizade entre ti e a mulher, isso falando já para a serpente, né? Entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus, depois de ter encontrado Adão e Eva ali, né, escondidos no jardim, né, começa a perguntar, como todos vocês já sabem, né, começa a perguntar a Adão, depois a Eva, o que foi que aconteceu, e depois falando com a serpente, né, não pergunta à serpente, né, quem foi que a coagiu a fazer isso, mas já profere, né, por inimizade entre ti e a mulher, esta entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o que significa, né, isso, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar? Aqui, né, no livro de Gênesis, já está anunciada, né, toda a economia da salvação. O que a gente vai ver agora, né, mais um pouquinho com detalhes. Mas aqui, nesse versículo simples, nessas palavras curtas, já está anunciada, né, toda a economia da salvação. Ou seja, o modo como Deus, né, após nós termos sido criados em Adão e Eva, né, por puro amor, né, pura bondade, infinita bondade de Deus, depois de termos caído no pecado, né, desobedecido a Deus, que tinha dito que não era para a gente comer daquele fruto, daquela árvore, né, Deus não desiste, né, de nós, e, além de não desistir, né, ainda diz que irá, né, nos reatar, fazer com que nos reatemos a Ele, porque naquele momento o vínculo, né, aquele vínculo de santidade havia sido quebrado, né, pelo pecado, a entrada do pecado na história na história do homem, na história da humanidade. E quando Deus diz que esta te ferirá a cabeça, né, ou seja, a descendência, ele está falando da descendência. Às vezes a gente entende assim. Maria, né, pisando na cabeça da serpente. É claro que existe também a gente pode fazer também essa alusão, até porque Maria é comparada, né, entre tantas outras coisas, com a imagem da igreja lá em Apocalipse, né? Mas quando aqui
Deus está falando da tua descendência, a descendência da mulher, a descendência de Eva, a descendência de Maria, está falando propriamente de quem? Do próprio Cristo, né? De Jesus. Maria está intimamente ligada e inseparavelmente ligada a Jesus. Então, podemos dizer sim, que Maria pisa na cabeça da serpente, sem problema nenhum. Agora, não é bom cantar não essa música, mas se quiserem também, fiquem à vontade. Mas a tua descendência quer dizer que Cristo está pisando na cabeça da serpente, né? E como é que a descendência de uma mulher vai pisar na cabeça de uma serpente, né? Isso a gente vai ver lá apenas no Novo Testamento. Passam milênios, e milhares e milhares de anos até que isso aconteça de fato, né? Primeiro começa com Noé, não é isso? A economia da salvação começa com Noé, vai passando ali por Abraão, né? Por Davi, até chegar finalmente em Moisés. Só esmiuçando um pouquinho para vocês, né? Jesus, ou melhor, Deus, em todos esses momentos históricos, ele vai fazendo com que a humanidade, vai fazendo com que nós nos preparemos, né, lentamente, né, mastiguemos, saboreemos essa economia, né, essa verdade que será concluída lá no Novo Testamento. Então, aos poucos, né, ano por ano, profeta por profeta, evento por evento, Deus vai nos preparando para isso. Mas eu gostaria de trazer para vocês, especificamente, a história de Moisés e ver como é que isso fica claro, né, quando comparamos com Jesus. Então, vamos lá, né? Então, Moisés é aquele que prefigura mais perfeitamente a Cristo. Primeiro dado, e vão acompanhando aí. Moisés é visado por quem? Pelo faraó, não é isso? Logo após nascer. Vão lembrando da história. Cristo é visado por Herodes logo após nascer, ou seja, tentam procurá-lo para matá-lo. José, o filho de Jacó, é descrito como reto e tem visões. E são transferidos da Sagrada Família, ou melhor, transferem a Sagrada Família de Nazaré. Então, nos dois casos, né, com Moisés e com Jesus, aparece a figura de José, filho de Jacó, da mesma forma, descrito como reto e tendo também visões. Moisés passa 40 dias no deserto. Esse dado às vezes é confundido porque a gente pensa em Moisés enquanto aquele que passou 40 anos no deserto, não é isso? Mas Moisés passa também 40 dias antes de receber as tábuas da lei. Ele passa 40 dias no deserto antes de receber as tábuas da lei e passa 40 anos depois no deserto com o povo de Deus, né, caminhando ali depois da fuga do Egito. E Jesus passa 40 dias também no deserto antes, né, de proclamar aquele sermão da montanha, de ensinar os seus discípulos ali no topo, no cume da montanha. Ou seja, Moisés recebendo as tábuas da lei, Jesus, né, no Novo Testamento, cumprindo, levando à perfeição aquelas leis lá tidas por Moisés. Depois Moisés escolhe 12 tribos, com 12 príncipes para ajudar e governar o povo de Deus. Depois Jesus passa 40 dias e profere aquelas suas palavras confirmando a lei no Sermão da Montanha, ele escolhe também 12 apóstolos, né? Moisés chama mais 70 depois para o ajudar, porque ele percebe que o povo de Deus ainda estava muito afoito, né? Era ainda muito, existiam ainda muitas falhas, né? Falhas morais, existiam ainda muitas necessidades, digamos, fazendo a comparação com hoje, necessidades pastorais. Então ele precisa chamar mais 70 pessoas para o ajudar, pessoas retas, pessoas de uma índole, né, impecável. E Jesus, da mesma forma, chama também depois 70, mais ou menos, ou 72, outros discípulos para o ajudar ali na proclamação do Evangelho, no convite à conversão. Depois, Moisés aparece, né, naquele monte para 3 de seus mais próximos amigos e das pessoas que ele tinha mais afinidade. E naquela ocasião o rosto dele ficou resplandecente e eles disseram: olha, Moisés, coloca logo um pano aí na tua cabeça
que está nos encandeando. E isso, claro, nos faz recordar que Jesus, né, ali no Monte Tabor, aparecendo para os três seus mais próximos discípulos, Pedro, Tiago e João, transfigura-se na frente deles, e eles ficam estonteados, inclusive Pedro oferece, né, ali ajuda para criar aquelas tendas, né? E quem é que aparece ali na transfiguração de Jesus? Moisés, né, e Elias, ou seja, Moisés com a lei, Elias com a profecia, o grande profeta, né, representando ali o grande profeta. E, assim, existem outras comparações, mas talvez a comparação maior que podemos fazer entre esses dois é que Moisés foi aquele que tomou a liderança, né, que guiou o povo de Deus nessa primeira Páscoa, né? Como eu já tinha adiantado para vocês, essa fuga do Egito para a Terra Prometida e essa passagem durante 40 anos no deserto. E Jesus cumpre nessa Páscoa com sua própria vida, com a passagem ali da morte para a vida, nos levando a passar também do homem velho para o novo, do pecado para a vida. Então, por que eu falei tudo isso? Né? Só para deixar claro, né? Para trazer também da vida as Sagradas Escrituras, desde Gênesis até o Apocalipse, que é aquele livro propriamente litúrgico, como diz Scott Hahn, né? E a gente vai perceber se ler com essa visão. Só para que a gente entenda que a Bíblia ela fala e tem o centro neste grande mistério eucarístico. E a Bíblia, as Sagradas Escrituras, se a gente lê também com esse pensamento em Cristo, centrado e voltado para Cristo, vamos perceber que cada palavra está em profunda unidade, está em profunda correspondência entre Antigo e Novo Testamento. A Eucaristia está totalmente nas Sagradas Escrituras. A Eucaristia está totalmente na Sagrada Tradição e o Magistério é quem traduz isso da melhor maneira para nós, né, para nós, povo de Deus. Outro dado importante sobre a Eucaristia dentro das Sagradas Escrituras é aquele termo, né, que Jesus utiliza, se autodenominando enquanto Cordeiro de Deus. Isso pode parecer sem significância, mas é dito 28 vezes aqui nas Sagradas Escrituras, em 22 capítulos diferentes ao longo da Bíblia, e Jesus sendo chamado de Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro, ou seja, aquele que é levado ao matador, e o Cordeiro nos faz ter essa ligação de vítima, né? O caráter sacrificial, ou seja, o caráter de expiação pelos pecados cometidos. E aqui talvez cheguemos, né, num dos pontos altos, né, da nossa reflexão dessa noite. Porque por que Jesus sacrificou por nós? Né? A pergunta, por quê? Por que de tudo isso? Por que da Bíblia toda falar desse mistério eucarístico? Por que de termos tanta reverência, devemos tanta reverência a esse mistério eucarístico que a gente não consegue alcançar com nossa razão, mas somente com a nossa fé? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. E esses porquês, eles são respondidos de uma forma simples e ao mesmo tempo exigente, né? Cristo precisou pagar uma dívida que ninguém mais pagaria por nós. Quando lá em Adão e Eva pecamos, rompemos com Deus, a partir do pecado, da desobediência, nada mais reataria esse laço de amor, esse vínculo, né, criado entre Deus e nós, humanidade, a não ser um sacrifício que fosse igualmente, né, estivesse no mesmo nível daquele pecado cometido por nós. E eu faço questão de dizer por nós. Né? Foi o pecado de Adão e Eva? Foi. Mas é o nosso pecado que fica ressoando, né, durante séculos e séculos, milênios e milênios. Todos os nossos pecados, né, tudo que a gente comete de errado está refletido, né, desse pecado primeiro. Né? Mas se eu estivesse no lugar de Adão, se eu estivesse no lugar de Eva, eu não faria a mesma coisa. Mas é muito pior que a gente faz, né? Porque a gente já conhece a história, a gente já sabe o que causa. Em Cristo a gente já conhece Novo, Antigo Testamento,
padres da igreja, a gente tem Padre Paulo Ricardo hoje, tem Santo Tomás de Aquino, a gente tem o professor Felipe Aquino, a gente tem Santo Agostinho. Então, tem esses santos, tem esses nossos contemporâneos padres, bispos, né, de feliz memória também, Dom Henrique, Dom Valério, que tentaram e nos ajudaram, né, a compreender isso, e mesmo assim a gente cai. Então, o nosso pecado reflete esse pecado primeiro ali de Adão e Eva, por conta da concupiscência, não é isso? Essa predisposição que a gente tem, essa inclinação ao pecado, melhor dizendo. Então, o porquê, né, da Eucaristia ser o grande mistério está respondido, né? Agora, o porquê da gente dever essa reverência toda, eu já iniciei falando para vocês, né, que se deve à magnitude desse amor de Deus, ou seja, por essa gratuidade tamanha dele, ele deu tudo que tinha por nós, né? Então devemos também dar tudo que temos para ele, né? Então essa é a causa da nossa reverência, esse deve ser o motivo da nossa reverência para com Deus. Mas eu vou pedir, não ao Júlio, mas outra pessoa para continuar, aí no capítulo 28 do Evangelho de Lucas, concluindo essa passagem dos discípulos de Emaús, do 28 ao 35, só para a gente ver e ficar mais evidente como se trata da Sagrada Eucaristia, da liturgia eucarística. Quem puder fazer essa leitura. Ô, Felipe, só corrigindo aí, o capítulo 24, a partir do versículo 28 agora, né? 24. Isso. Isso. Versículo 28 até qual, Felipe? Até o 35, até o final. Tá. Até o final dos discípulos de Emaús, no caso. Uhum. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Então, está completa aí a liturgia, não é isso? A liturgia da missa. E brincava, né, em uma conferência que fez Scott Hahn, dizendo que pena que naquele tempo não existia o gravador, né? Porque seria muito bom, né, escutar o que é que Jesus estava dizendo ali para os discípulos de Emaús, mas é certo que abrasou o coração deles, né? E a gente vai acompanhando os discípulos de Emaús e percebendo como na missa acontece da mesma forma. E na missa existe uma espécie de subida, né? Uma espécie de caminho também de subida até o cume, que é ali Existem dois cumes, na verdade, na missa, né? O primeiro, como aquele que abrasou o coração dos discípulos de Emaús, que é a proclamação do Evangelho, e depois, ainda maior, que é a consagração, né, do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo, que é a Eucaristia, do que a gente está tratando aqui. Então, esse caminho que os discípulos de Emaús fizeram com Jesus, nós também podemos fazer, não digo todo domingo, mas todo dia, né? Geralmente, algumas pessoas, alguns palestrantes brincam assim, né? Quem quer ir para o céu? Aí todo mundo diz eu. Aí diz quem quer morrer agora? Aí ninguém responde, não é? Só que a gente não precisa morrer para ir para o céu. Não necessariamente. A gente já pode começar a experimentar e viver ele verdadeiramente na celebração da Santa Missa. A gente já vive o céu na celebração da Santa Missa.
Foi quando Jesus ergue aquele pão, rende graças, e daí vem a palavra Eucaristia. Se vocês não sabiam, agora, já perto de acabar a formação, vou falar para vocês, significa exatamente isso, ação de graças, pois que Jesus pega o pão e dá graças a Deus, né? E a gente poderia completar, dar graças, né, por essa religação do céu e da terra, dar graças a Deus, porque ele nos uniu novamente a si, e quando ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, será entregue por vós, né? Então, nesse momento se completa aquilo lá que em Gênesis Deus estava falando para Adão e Eva, né? Falando para a serpente, ali o demônio, né? O Satanás ali representado na serpente, o divisor representado na serpente, e Jesus completa então ali o sacrifício eucarístico. Mas vale ainda acrescentar para vocês, ele completa, né, e essa passagem aqui que a gente leu, acrescenta o quê? Que os discípulos estavam caminhando e estavam tristes, abatidos, porque Cristo, né, aqueles que eles acreditavam ser o Messias, acabava de ser torturado e morto na frente deles, na frente de mulheres, de crianças, de todo o povo que estava ali, que conseguiu ver, que pôde perceber que não era mais, não parecia mais homem, né, não parecia mais homem, parecia qualquer outra coisa, todo desfigurado. Então, Jesus passou por essa tortura, né, por essa humilhação, ou seja, se levou ao matador enquanto cordeiro, se deixou ser maltratado, se deu, né, ou seja, foi ferido no calcanhar, a descendência de Eva, a descendência de Maria, foi ferido no calcanhar, ficou desfigurado, né, mas depois pisou na cabeça da serpente, ressuscitou e deixou para nós esse mistério da Sagrada Eucaristia. Então, Jesus, ainda nos evangelhos, vai dizer o seguinte sobre esse pão que agora é o corpo e seu sangue. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. O pão e o vinho foram escolhidos propositalmente por Cristo, para que, assimilados por nosso corpo, nos unamos inteiramente a ele. Então, por isso que é chamado de mistério. Eu acredito que agora vocês conseguem ir compreendendo melhor também comigo, porque razão alguma vai alcançar isso. Razão alguma vai alcançar que Deus, Criador, onipotente, ou seja, ele não precisava mais de nada para o completar, não precisava mais criar nada, não precisava fazer mais nada, ele já estava totalmente completo, totalmente feliz, mas mesmo assim nos cria, depois de nossa queda lá com Adão e Eva, mesmo assim quer nos reunir a ele, nos religar a ele a partir da economia da salvação, que a gente vê que é aos poucos, né, introduzida na humanidade, como que para a gente assimilar essa verdade. Até chegar no Novo Testamento com os discípulos de Emaús, nessa passagem que a gente leu, e os discípulos dizendo, fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Jesus fica, mas ao repartir o pão, eles reconhecerem que era Jesus, ele desaparece. O que isso quer dizer, né? Que se Jesus ficasse ali com eles, talvez atrapalhasse esse processo de amadurecimento da fé daqueles discípulos e posteriormente de todos os fiéis. Né? Jesus desaparece propositalmente, ou seja, ele quer que a nossa fé amadureça. Ele quer que acreditemos não porque estamos vendo com nossos olhos físicos, ele quer que a gente acredite com os olhos da fé. Porque esses olhos da fé são aqueles realmente que nos fazem ter contato com esse mistério. Lembra no início que eu falava que os mistérios, o depósito, o tesouro da fé só é alcançado por esse dom sobrenatural que Deus incutiu, né, em nossa alma, que Deus nos faz experimentar, né, esse sentido que nos é acrescentado, como dizia Santo Tomás de Aquino. Então é assim que Deus quis se dar por nós e para nós. E por fim, né, para concluir e também convidar vocês à defesa desses mistérios, à defesa desse grande mistério da fé. Porque a gente acaba percebendo o quê? Que temos a riqueza, temos essa riqueza na fé, temos esses mistérios a um palmo de distância, né, em um livro,
em um vídeo, em uma palavra, mas principalmente nas sagradas escrituras e na Sagrada Eucaristia, a gente tem esse contato direto, esse contato físico com esse mistério da fé, com a Sagrada Eucaristia, mas parece, né, e vocês devem concordar comigo, que esse mistério, que essa Eucaristia está sendo tratada como qualquer outra coisa, menos como o próprio Cristo, né? Talvez como um aparato, como um acessório, né? Ah, eu preciso ir um dia à missa, ou eu preciso rezar isso, eu preciso aquilo, quase como uma série um checklist que a gente precisa completar para se sentir com a consciência limpa, mas não por amor, realmente, não por gratidão, não por ação de graças, ou seja, não vivendo realmente a Eucaristia enquanto seu valor verdadeiro, que é o agradecer, o agir em favor daquele que já nos deu tudo, ou seja, dar tudo por aquele que já nos deu tudo. E a gente, aqui eu falo da liga que vocês constituem, da Liga Santa Rainha, mas a gente, enquanto cristãos, também somos chamados, ou mais que convocados, a defender, não apenas defender com contexto ou com, não sei, ou com algumas palavras ou com alguns gestos, mas com toda a nossa vida. Se o Filho de Deus deu a vida por nós, então nós, enquanto pecadores, devemos retribuir o favor. Ele não guardou um pedacinho. Né? E eu conto aqui para vocês só um pouquinho de como isso aconteceu na prática comigo, né? Um pequeno testemunho, mas antigamente, né, eu ficava muito nesse pensamento assim de viver a fé, mas enquanto acessório, porque a minha vida era mais do que isso, era mais do que idas à missa, era mais do que reuniões de grupos e movimentos. Então, há uns 10 anos atrás, um pouco mais, né, eu ficava com esse pensamento, né, todas as vezes que eu ia rezar, eu dizia, Deus, né, toma este dia, né, cuida dele, quero oferecê-lo a ti, mas aí eu ficava com aquele pensamento, eita, o dia todo, não, senhor, toma essa noite, né, eu vou para a reunião do catecumenato, por exemplo, né, que é o movimento que eu participava. Essa noite é tua, Senhor, e dava a noite ali para Deus. E depois, né, com o passar do tempo, isso foi se afunilando, porque aquilo de dar alguma coisa para Deus era como que um tirar de mim mesmo, né? Eu estava dando para Deus, então não era meu. Se eu desse uma hora para Deus, eu não poderia fazer aquilo que eu gostava, assim eu pensava. E amadurecendo na fé, passando os anos e anos, fui percebendo que essa oração foi se alargando, né? Eu dava a noite, agora eu vou dar 2 horários, agora eu vou, enfim, vou dar o dia, né? Eu vou dedicar um domingo ou um sábado totalmente a Deus, né? A partir de uma formação, de um encontro, e oferecia, mas mesmo assim ainda me sentia um pouco pesado, porque, eita, mas eu poderia estar aproveitando a vida com tantas outras coisas. E, entre outras coisas, o movimento TLC também me auxiliou muito nisso, porque depois da experiência lá em 2013 que tive, também depois da Crisma, e naturalmente com o processo de amadurecimento da fé com a família, na qual participo, na qual sou filho, né, de uma família católica, de uma família entregue aos desígnios de Deus, fui percebendo que aquele meu desprendimento, aquele meu oferecimento era muito mesquinho, e que eu precisava dar mais, e o que eu precisava dar mais, e mais, e mais. Encurtando a história, porque o tempo já está se esgotando, cheguei a um ponto de pensar o seguinte, mesmo te dando e fazendo isso em oração, mesmo te dando tudo, Senhor, mesmo dando todos os meus dias, mesmo dando todas as minhas horas, ou melhor, as horas que tu me dás para que eu possa viver, ainda não darei nem 1%, ainda não chegarei nem ao rastro, né, do que já destes por mim, porque deste teu Filho próprio, teu Filho único, para minha remissão, para minha salvação.
Então, esse é o convite também que eu faço a vocês, né? Porque se a gente dá tudo para Deus, se a gente oferece tudo para Jesus, sendo imitadores, né? Imitadores seus, e a gente faz isso alimentados por esse pão divino do céu, essa Eucaristia, porque a gente só consegue ser um novo Cristo alimentados pela divina Eucaristia. Se a gente dá tudo, não nos falta nada, como dizia Dom Henrique Soares. Não tenham medos, não tenham medo, não tenham medo. Se vocês dão tudo para Deus, não vai vos faltar, não vai nos faltar nada. Então, a Eucaristia deve ser tratada enquanto esse dom precioso, essa ação de graças, esse agradecer, esse humilhar também, humilharmos-nos por percebermos que Deus está ali por nós, mas não só por amor a nós, mas também porque nós pecamos, porque nós ainda hoje estamos pecando, e está ali presente em toda a santa celebração da missa, está presente ali em toda a adoração, está presente verdadeiramente em todo o sacrário e governa o mundo através desses sacrários. E ele quer que depois de o comungarmos, vivamos como novos, né, Cristos, um novo Cristo, né, o verdadeiro Cristo, sendo imitadores seus. Então, só assim conseguiremos levar a termo, né, essa grandiosidade desse mistério. Compreender totalmente, não queiram, nem tentem, nem no céu iremos compreender totalmente isso, né, porque se a gente conseguir compreender totalmente isso, não será mais Deus, né, porque Deus está infinitamente acima de nós. Então, queiramos viver isso, né? Devotar nossa vida para a defesa da Eucaristia, dar nossa vida por aquele, né, que já nos deu tudo, como já repeti várias vezes aqui, e a gente só consegue isso se a gente se alimentar continuamente. E alimentando-nos, também fazendo essas ações de graças frutuosas, né? Ação de graças frutuosas ao término da missa, né? Sempre que pudermos também ir aos sacrários, fazer esse momento de devoção eucarística, de entrega de nossa vida a Deus, e percebendo que Ele está conosco através também da natureza, das vias naturais, mas principalmente através das vias sobrenaturais que se sobressaem, que tem um destaque maior no grande mistério, no inefável mistério da Eucaristia. Certo? Teria muitas outras coisas para falar, não sei se vocês têm perguntas para fazer, mas eu vou abrir agora porque o tempo já se esgotou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom, Felipe, então desde já muito obrigado pela exposição, pela disponibilidade de estar aqui conosco, partilhando um pouco, né, de conhecimento e enfim, de vida, né, também, né, e de vida espiritual. Já está falando como padre, né? A gente já percebe que já tá, aos modos já está fazendo efeito, né? Então, pessoal, a gente tem um tempinho agora, né? O nosso horário, assim, de base é até às 22, mas qualquer coisa a gente estende uns 10 minutinhos para frente, tá? Até umas 10:10 por aí. A depender do interesse e da participação de cada um que está aqui. Então, fica aberto o espaço para perguntas, enfim, colocações aí de algo que chamou a atenção, né? Enquanto o Felipe falava, fiquem à vontade. Quem quiser, fica à vontade. Júlio, eu vi aqui que você comentou, né? Mas ninguém comentou, mas você tem colocado Adoro-te Devote. Foi na hora que eu estava falando tão sublime, porque a música, né, a composição de Santo Tomás de Aquino, apesar dele ter feito as duas, mas tanto é um sacramento, seria a tradução mais perfeita para o tão sublime, né? Isso, exatamente. Eu já falando nesse momento aí. Que também eu adoro Te Devote e é um hino eucarístico composto por Santo Tomás também, né?
Bom, pois é. Pois é, um de cada vez, né? A Cláudia está falando aí. Bom, então eu vou iniciar aqui. Eu não tenho propriamente perguntas, né? Mas, sei lá, colocações que acredito que o Felipe pode comentar em cima e dizendo o que é que acha e podem ajudar aqui nessa partida, né? Nesse último momento. Acho que deixa eu colocar em ordem aqui, né? Uma primeira colocação seria essa ideia de arcano, né? O Felipe fez uma provocação aí sobre um pouco essa banalização, né, da Eucaristia, desse grande mistério que ele trouxe hoje para a gente, né, nessa exposição. Então a gente pode pensar assim que historicamente como as coisas se deram, né? Porque assim, hoje em dia, principalmente nessa situação de isolamento social, etc., a gente tem visto, né, do ano passado para cá, missas, né, online, né, transmitidas online, e depois toda essa preocupação com o retorno dos fiéis e tudo mais, né? Então, esse já é, digamos assim, um limite, né, que a gente chegou, né, de missas transmitidas online, assim, nesse sentido de popularização, mas que perde muito da substância da coisa, né? Como o Felipe estava colocando essa provocação. E até a missa diária, né? Todo mundo tendo acesso com facilidade, isso já dá um pouco essa banalização, né? Se a gente puder dizer assim. Porque antigamente se usava até o termo arcano, né? Não sei se vocês já escutaram, mas arcano significa justamente algo secreto, misterioso, né? É, tem a ver com esse mistério que o Felipe trouxe, né? E eu lembro até do Dom Valério, né? Porque uma vez eu estava lá em Penedo e a gente estava numa conversa de coordenação diocesana do TLC e ele falava, a gente estava no meio de uma conversa, acredito que sobre a Eucaristia, né? E ele, num dado momento, que ele queria falar essa palavra arcano e ele não estava lembrando da palavra. Daí eu, por sorte, eu já tinha escutado alguma vez na vida, estava entendendo o que ele estava falando, fui e disse a palavra, né? Ele disse, isso mesmo, né? Esse menino tem futuro. Então, assim, aproveito também para lembrar do Dom Valério, né? De saudosa memória. Então, arcano, né? Então, o que é que significava isso? As cidades, o acesso à Eucaristia era algo muito mais controlado, né? Muito mais contido, porque a gente pensa assim, épocas de perseguições aos cristãos, primeiros séculos, então o acesso era muito mais limitado, tinha que saber mesmo se a pessoa era fiel, se era católico, o bispo da cidade pedia para a pessoa, os viajantes ali, né, rezarem o credo, para atestar que era católico, né, que professava a fé mesmo, e antes de ter acesso ao arcano, né, ao mistério da fé. E então, por exemplo, a missa, né, que a gente conhece hoje como a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, antigamente, né, se dividia em missa dos catecúmenos, né, e missa dos fiéis. Então, da missa dos fiéis adentro, que seria equivalente à nossa liturgia eucarística, só participava os fiéis, os batizados, né, os catecúmenos, quem estava ali em processo ainda, não participava. Então, vejam como era diferente, né? Hoje em dia, claro, seria muito difícil ser desse jeito ainda, né? Mas só para trazer um pouco esse contraste, essa comparação, enfim, enriquecer um pouco essa discussão em cima dessa provocação que o Felipe fez, né? Em cima dessa. A gente hoje em dia tem tanto acesso àquela coisa, tem tanto acesso e não valoriza, porque a coisa acaba até banalizando, né? Mas, enfim, o mistério é grande e é justamente o que o Felipe estava falando, né? Não é que a gente não entende nada mais, a gente entende alguma coisa com a razão, mas não esgota, né? Não alcança tudo, não abarca tudo. Então, tem sempre alguma coisa para falar. Por isso que esse tempinho aqui é nada para falar do mistério desse tamanho. Então, Julius, por sorte, ou melhor, providência, né? Eu estou aqui com material que traz os dados do que você estava falando, né? Só para vocês terem uma ideia, é impressionante, impressionante como a devoção, né, a devoção ao culto eucarístico, né, a devoção
eucarística propriamente dita, ela só foi iniciada ali em meados da Baixa Idade Média, ou seja, do século XIII, século XIV. Então, isso parece inconcebível, né? Hoje a gente entende como uma coisa que aconteceu desde sempre. A gente participa da celebração da missa, a gente vai para a adoração e diz, isso daqui é o que sempre aconteceu, mas não foi. E outra coisa, a comunhão frequente, ela só foi possível depois, né? Ou melhor, ela só foi possível antes, né, um pouquinho só, do Concílio Vaticano II com São Pio X, em 1903. Ou seja, passaram 1.900 anos, né, para os católicos conseguirem comungar frequentemente, né? E depois, claro, o Concílio Vaticano II, né, porque com essa permissão de São Pio X, percebeu-se que a coisa estava se desandando, percebeu-se que essa irreverência estava crescendo para com a Eucaristia, e aí foi-se proibida novamente, até que depois do Concílio Vaticano II se permitiu novamente essa comunhão frequente. Ou seja, né, o que a gente vê, o que a gente tem hoje, essa preciosidade, é algo que passou por vários e vários santos, vários e vários teólogos, vários e vários concílios e discussões para que chegasse hoje ao que a gente tem, a comunhão frequente, a adoração, tudo direitinho, aos ministros da Eucaristia, né, tudo bonitinho, e que, como você frisou bem, né, não valorizamos. Então, a gente não está aqui por acaso. Né? Essa provocação talvez tenha sido, essa provocação final talvez tenha sido a missão aqui da Liga Santa Rainha, não sei como é que vocês denominariam isso, mas a nossa missão, né, daqui para frente, ou melhor, que se acresce, né, daqui para frente, de defender, né, de promover esse culto verdadeiro, né, esse culto em verdade, esse culto eucarístico que a gente deve realizar. Então, a gente vê aqui, como eu li para vocês, os anos, né, precisos de como isso foi se desenrolando. E outra coisa, o Júlio falou também aí dos catecúmenos, né, e dessa divisão da missa. Ô, Júlio, não sei se você já participou, mas aqui na Nossa Senhora do Carmo acontece assim. Né? Antes da vigília pascal existem os escrutínios, né? Ou seja, aquela preparação dos catecúmenos para o batismo. Só para vocês entenderem, não sei se vocês estão entendendo essa linguagem, mas catecúmenos são aquelas pessoas que estão sendo catequizadas, preparadas, né, para receber o batismo, mas aquelas pessoas já adultas, né? Aquelas pessoas já adultas. E nessa preparação, ao final de cada celebração, o padre, né, no caso aqui o padre Daniel, ele diz o seguinte: agora, não sei, ou seja, antes de proclamar, fazer a profissão de fé, ele diz: agora os catecúmenos são convidados a se retirarem, votarem na celebração posterior. Isso acontece aos sábados. E eles saem dali da celebração. Então, isso atesta ainda mais esse caráter, né? Esse caráter dar coisas santas aos santos, né? Que às vezes é confundida, porque a celebração eucarística a missa, né, fica como que uma reunião ali, festiva, uma coisa assim, eita, vamos acolher a todos, né? E até isso se vê refletido nas músicas litúrgicas, né? Vamos deixar mais eclético, vamos deixar a coisa mais popular para atrair, mas a missa não tem esse caráter, né? A missa não tem esse caráter. A missa tem um caráter realmente de unidade entre o corpo místico, entre toda a igreja, né? A igreja padecente, a igreja triunfante, a igreja militante, o corpo místico de Cristo. A missa tem esse caráter, né? A celebração eucarística tem esse caráter. Existem outras coisas que a gente pode fazer para atrair, né, os pagãos para dentro da igreja, mas a missa não é esse momento de atrair, mas é um momento de viver, né, na prática esse evangelho que foi perfeitamente cumprido com Cristo. Então, muito bem você falou aí, meu cara, mas eu espero que mais umas duas pessoas falem, né, porque eu já estou sem voz aqui e a gente tem 20 minutos.
Muito bem, vamos lá, pessoal. Mais alguém tem questões? Não necessariamente perguntas, tá? Partilha mesmo. Alguma coisa que achou interessante, gostaria de comentar, que é edificante. Pode ser edificante aqui para o grupo, né? Para a nossa reunião. Fiquem à vontade. O Vilmar fez um comentário aí, não sei se vocês viram, mas a gente podia fazer um paralelo com a fácil acesso aos alunos, dos alunos às escolas. Eu acredito que é fazer um paralelo, no caso, com a facilidade que a gente tem hoje no contato com a Eucaristia, é isso? Comenta Isso, aí. isso. Pegando um gancho do que o Júlio tinha falado, que assim, por exemplo, falando desse universo escolar, antigamente o acesso era muito limitado, restrito ali, e coincidentemente havia uma valorização bem mais expressiva do papel da escola, da educação, do conhecimento em si. Hoje se popularizou e aconteceu esse processo de desinteresse por parte do alunado. Então, assim, o fato de ter, pelo menos para algumas pessoas, alguns locais, algumas paróquias, ter missas diárias é uma bênção, uma riqueza para aquele fiel que pode participar, uma riqueza sem tamanho. Só que acontece que, infelizmente, nem todos conseguem conceber isso, perceber isso, e às vezes acaba por se banalizar só o efeito ali do todo dia. Então é como que eu posso faltar hoje que não tem tanta importância porque amanhã terá. Seria mais ou menos por essa lógica. Excelente. Inclusive, existe alguns santos até, né, que aconselham o seguinte, né? Se você percebe que a sua comunhão diária está lhe causando mais mal que bem, pare, né? E vá alternando, vá vendo até onde você consegue ir, né? Ou seja, aproveitar e fazer dessa comunhão ter uma verdadeira, fazer com que esse alimento realmente sirva, né, no seu dia a dia, ou seja, na sua vida, ou seja, que você consiga transformar essa comunhão na prática, na vida, na santidade, porque se não acontecer isso, a gente vai banalizar. Agora, esse paralelo com a escola é interessante, né? Interessante. Assim como tantas outras coisas, né? A gente pode fazer tantos paralelos nesse mundo, né? Infelizmente, comparar a tudo que acontece ao redor com a Eucaristia ainda é muito pouco, né? Porque nada vai se comparar assim ao nível, mas é interessante porque, por exemplo, o estudo, né? A questão do conhecimento barra versus informação, né? O que é que a gente vê hoje nas sociais de chuvas e chuvas de comentários, de texto, de vídeo, e que a gente não consegue abstrair, né? Então, várias outras comparações podem ser feitas assim nesse sentido, para a gente perceber, né? Que de fato a coisa está banalizada e que precisa ser feita alguma coisa. Mas essa coisa que precisa ser feita começa principalmente por nós, primeiramente por nós. É, é uma tariqueira aí, a Clédia, tariqueira incubada. Vai se revelar agora. Eu não. É, essa foi boa, viu? Eu não estava esperando por essa, mas tudo bem. Sério? Eita. Sério. É, Deixa eu pessoal, fazer uma questões? pergunta séria. Pronto. Não, não é uma pergunta. É uma pergunta, né? Mas não é exatamente sobre. É que assim, tem algumas pessoas que são da igreja e tal, mas que não entendem ou não buscam conhecer o sentido real da Eucaristia, né? E a gente vê que não não dá o devido valor, não tem a devida reverência e tudo mais. Algumas pessoas, por exemplo,
não se importam em estar em estado de graça para poder comungar e etc. Porque para elas aquilo é só mais um momento da missa, como se fosse o padre entrando, enfim. É só mais um momento da missa. Participar ou não dele, tanto faz, né? E aí pelo menos para mim aconteceu de uma forma diferente, né? Mas eu acredito que a razão também nos leva a ter essa aproximação maior, né? Então, se a gente conhecer isso de alguma forma, a gente vai querer, né? Então, vocês que são pessoas sabidas, poderiam indicar livros que fossem de fácil entendimento, que a gente pudesse indicar para essas pessoas, para que elas conhecessem melhor, né? Para que a gente tivesse uns argumentozinhos, porque às vezes a gente indica um vídeo do Padre Paulo, ou algum livro, enfim. Mas eu queria ter mais coisas, sabe, para indicar para algumas pessoas que, quando eu falo, demonstram ter interesse em conhecer melhor e tal, para que eu pudesse ter aí essas coisas para falar. Então, acho Entenderam? que Deu uma rodeio, entendi. foi. Eu acho que o Júlio vai saber melhor que eu a indicar, mas depende primeiro, né, de quem, de qual é a pessoa que você vai indicar, né? Para quem você vai indicar. Porque, por Então, exemplo, porque se às for, vezes a gente indica um negócio que é muito complicado assim para a pessoa, sabe? A pessoa não entende ainda. sim, mas está aí a questão, quem é essa pessoa, né? Porque, por exemplo, se for uma protestante, né, uma indicação assim infalível, né, digamos, é Scott Hahn, né? Porque o que ele vai tecendo ali no Banquete do Cordeiro, por exemplo, né, no Todos os Caminhos Levam a Roma, trazendo o testemunho dele, né, essa ligação entre Antigo e Novo Testamento, é assim, a fórmula infalível para, né, você se apaixonar, né, pela Eucaristia. Agora, se, por exemplo, for um católico já, só que ele tiver frio na fé, você pode indicar alguns documentos da igreja, como eu li para vocês aqui, o Ministério, tantos outros documentos, né, Sacrosanto Contínuo, né, Concílio Vaticano II, e até outros documentos, né, da igreja que vocês podem trazer para essas pessoas que talvez já sejam católicos, batizados, ali, crismado, mas que está frio na fé, um alimento mais sólido talvez ajude, né? E não sei, eu acho que fazer mais do que indicar, né? É claro que a indicação é sempre válida, mas como a gente viu aqui durante toda a formação, o mistério da fé é alcançado, esses mistérios, né, são alcançados pela fé, né? Mistério da fé, mistérios alcançados pela fé. Então, assim como Santo Tomás de Aquino naquele momento, em que estava com aquela questão, né, de como é que eu resolvo esse problema teológico, o que é que ele fez? Vocês lembram? Pegou a cabeça e botou dentro do sacrário. Não foi assim? Então, para que, né, a Eucaristia respondesse aquilo, né, o ajudasse, né? Então, é claro, é inegável, né, que essas fontes nos ajudam. Eu estou aqui com algumas, vocês têm outras em mente, podem até ajudar, Clédio. Mas fazer com que essas pessoas tenham contato com a Eucaristia é um caminho, assim, que precisa ser feito, né? Esse mistério só será alcançado dessa forma, né? Esse passo a passo inclui, claro, o contato direto com a Eucaristia. Cristo está ali só esperando, né, por ele. Então, mais uma vez, se for um protestante, se for uma pessoa que estiver distante, pode começar, claro, pelos regatos, né, até que ele chegue lá. Mas se for, né, já um católico, além das leituras, além das fontes, né, que vocês vão colocar aí, vão abrir o microfone para dizer, o meu conselho é fazer com que essas pessoas tenham contato com a Eucaristia, né? Porque a gente fica preso ainda no mundo material, né? Dizendo, mas eu não acredito, mas eu não entendo. Então peça, né? Santo Afonso Maria de Ligório diz isso, né? A gente tem ali nas nossas mãos, né? E o próprio Jesus nos diz isso, né? Tudo que pedir ao Pai em meu nome será concedido, e a gente tem ali na mão, né? Esse instrumento, né? Uma palavra não tão acertada aqui, mas a gente tem a oração, a gente deve utilizá-la, né? A gente deve estar em contato com a Eucaristia e pedir o dom da fé. Se a gente está frio, se a gente está sem entender, se a gente está sem saber, a gente tem que pedir e ter contato, ter contato.
Se achar difícil uma vez, todos os dias da semana vai 2 vezes, das três vezes ao Santíssimo, comunga quantas vezes puder, né? Claro que se confessando e mantendo essas virtudes de estado de graça, enfim. E assim a pessoa vai sendo convertida, né? E permitam-me aqui complementar, já pegando embalo no que a Clédia falou. Eu acredito também que boas indicações são válidas, sim, mas que eu acho que poderia ter, por parte da igreja, um maior alcance catequético. Não sei se isso deveria partir necessariamente dos padres ou por promoções de leigos mesmo, mas, por exemplo, algo como o que a gente está fazendo aqui já é um movimento nesse sentido, mas que isso em uma dimensão ainda maior. Tipo, agora não, porque tem essa questão da pandemia, não está podendo presencialmente, mas mesmo antes delas, eu lembro, logo quando eu comecei a ter um contato maior com a igreja, eu sentia falta de uma dimensão catequética mais presente. E eu acho que eu ainda acrescento que as próprias catequeses de primeira Eucaristia, elas elas precisam ter uma atenção melhor, um cuidado melhor, para que se trabalhe com ainda mais zelo e profundidade temas como esse, porque às vezes os catequizandos saem dali com pouca profundidade a respeito de algo tão grandioso. Boa noite, É, pessoal. Eu queria vai, Lili, vai. os 2 segundos, não esqueçam. Eu iria acrescentar justamente isso que o Vilmário falou, né? A questão catequética, né? E já que o Vilmário falou, acabei pensando em outra coisa, né? A participação devota na Santa Missa, né? Esse também é o testemunho do Scott Hahn, né? Da participação atenta, né? Buscando compreender o que é que está acontecendo ali. E lembrei também de Santo Tomás, né? Do Adoro Te Devote. Tem uma estrofe lá que ele diz, eu não vou saber dizer o latim, né? Mas a tradução, né? Tato e vista falham, os sentidos falham. Só pelo ouvido que a minha fé tem vigor, né? Então, a fé é alimentada por esse sentido, né? Que é a audição. Então, a catequese, a disposição de o querer, né? A fé e a participação devota da Sagrada Eucaristia. Eu não vou pegar o texto aqui na íntegra, né, para não gastar muito tempo para vocês, mas tudo isso que vocês estão dizendo aí, principalmente agora com o Vilmar e a Elisandra, né, está se esmiuçado de uma forma tão clara na Sacrosanto Concilium, né, que foi produzida a partir, né, claro, dentro do Concílio Vaticano II. Então, tudo isso está lá. Agora, qual é o problema? Né? A parte prática, né? Porque está tudo isso. A questão da catequese, a questão da exortação aos fiéis, uma participação íntegra na celebração, né? Uma participação ativa, e tudo isso lembrando, claro, do sentido primeiro, né, da liturgia, que é a glorificação de Deus, santificação dos fiéis. Então, felizmente, né, tivemos na história da Igreja o Concílio Vaticano II, que traz à tona e de uma forma tão brilhante tantas verdades que a nossa igreja estava precisando, mas, por outro lado, infelizmente, existe esses empecilhos até hoje de serem postos de fato assim em prática, de serem esclarecidos, né? E em contramão existe essa onda, né, contra o concílio que dificulta ainda mais tudo isso que vocês já colocaram aqui de ser posto de fato em vigor, né, em prática. Maiane, fica à vontade, viu? Tu tá com a mão levantada aí. Boa noite, salve rainha.
Pegando um gancho nas coisas que vocês falaram agora, principalmente em relação à catequese, né? A gente sabe o quanto a nossa catequese ainda é mínima. E enquanto se falava e tudo mais sobre as comunhões diárias, eu lembrava muito da questão da necessidade de nós, que embora saibamos pouco, ainda sabemos um pouco mais que outras pessoas, da necessidade de fazermos também atos de reparação. Porque justamente por essa má catequese, ou muitas vezes por má vontade mesmo de quem comunga, muitos sacrilégios acabam acontecendo, né? E os santos, né? A gente tem exemplos de tantos santos que verdadeiramente deram a vida para cuidar não é a palavra, mas assim, deram a vida pela Eucaristia, né? Para zelar, para cuidar da Eucaristia. E eu acho que, além das nossas comunhões bem feitas, os atos de reparação, eles ajudam muito também, né? A cuidar e, de alguma forma, tentar reparar aquilo que tanto tem acontecido hoje em dia, por má catequese, por má intenção, enfim. Bom, quase chegando ao fim aí, eu gostaria de só registrar algumas coisinhas. Quanto ao que vocês estavam falando, né? É isso aí, o Felipe apontou bem essa questão de saber com quem está falando, né? Porque para ser mais assertivo, mais direto assim do que a pessoa, do que a pessoa busca, do que a pessoa quer, do que vai satisfazer a pessoa, né? Em relação a esses assuntos, né? Para citar um outro livro do Scott Hahn, aquele Razões para Crer, né? Uma coisa ele destaca muito bem, uma coisa é conversar com ateus ou agnósticos, enfim, quem não tem fé, né? Então, isso é uma coisa, a conversa é com base na filosofia, na lógica, enfim, por aí vai. Outra coisa é conversar com pessoas que têm fé, né? Pode não ter a fé integral ou verdadeira, né? Mas é pelo menos cristão, por exemplo, né? Aí já aceitam a Sagrada Escritura, enfim. Então, tem que ver ali, né? Por exemplo, se for tratar sobre a Eucaristia com uma pessoa que não tem fé, ou mesmo com um protestante, na verdade, né? Porque eles não acreditam na Eucaristia, né? Essa passagem que o Felipe leu, assim, no final fala sobre o partir do pão, né? Também tem a da ceia, eles leem no sentido figurado, né? Enfim. Mas os milagres eucarísticos, por exemplo, sobretudo para quem não tem fé, ou não tem fé na Eucaristia, é uma grande, né? Uma grande porta de entrada, né? Estudar e investigar isso daí, né? Esses fenômenos. No livro nesse livro que eu citei aí do professor Felipe Aquino, ele tem um capítulo que ele trata disso, né, dos milagres eucarísticos. Então, a depender de quem for, pode ir para os documentos, né, do magistério, da igreja, e um protestante também realmente pode gostar muito, sempre o Scott Hahn é uma grande referência, né, quando se trata de um protestante, né, desde todos os caminhos levam a Roma, como já foi citado aí, e outros, né, como o Banquete do Cordeiro, enfim. Agora sim, uma última questão que eu queria comentar, né? Santo Tomás ele faz essa comparação, né, entre a vida natural e a vida sobrenatural, né? Então, assim como nós nascemos, né, na nossa vida natural, nós também nascemos para a vida da graça, né, para a vida sobrenatural, né, espiritual, e esse nascimento é o batismo, né? O remédio é a confissão, o alimento é a Eucaristia, tá? Então, é esse alimento espiritual. E aí eu queria só colocar uma imagem que eu ouvi um padre certa vez numa homilia, né, falar assim, né, e achei muito, muito interessante, né? Tem alguém aqui, acho que a Mônica não está aqui, né, mas que é de biologia. Mas enfim, mas todo mundo sabe que é o que é o metabolismo, né, mais ou menos, né? Essa coisa de transformar, né,
uma outra substância, né, na minha substância, né, no meu corpo, né, quando a gente come, né, e um padre, né, certa vez fazia essa comparação, né, que quando nós comungamos, digamos assim, Deus como que faz isso ao contrário, digamos assim, né? Não é o corpo e o sangue dele que é transformado em nós, mas nós que somos transformados nele. Então, assim, essa imagem eu achei de uma riqueza, uma profundidade muito grande. Sempre que tem uma oportunidade, assim, reproduzo, porque acho que traduz um pouco dessa dimensão, né? Desse alimento espiritual que, de fato, diviniza aqueles que se aproximam dele, que bebem e que comem do corpo e do sangue. Enfim, é isso. Felipe, se quiser comentar, né, se alguém tiver mais alguma questãozinha rápida, que a gente já está indo para o encerramento mesmo. Eu acho que agora o povo só quer ir dormir, né? Rezar para ir dormir. Mas eu já escutei essa expressão aí que você colocou, acho que é Santo Cirilo, né? Também coloca que depois da comunhão nos tornamos ele diz que acontece um processo de cristificação, ele diz somos cristóforos, né? Novos cristos. Agora é interessante só um adendo aí, Júlio, para esse fato, né, de que é o corpo e o sangue de Cristo que estamos nos transformando nele, mas o adendo que eu gostaria de fazer é o seguinte: isso só acontece, né, fisicamente, né, materialmente, durante 15 ou 20 minutos, que é o momento, o tempo ali dessa digestão, né, que a gente fisicamente tem. Fisicamente, né? Mas é claro que a partir desse alimento estamos sendo alimentados também espiritualmente, né? Mas é isso, né? Da minha parte, tranquilo, tá ok. Agradeço de novo, né, pelo convite. Foi bom estar aqui com vocês. As colocações de vocês também me ajudaram. E vamos continuar, né, rumo ao céu. Salve sempre Nossa Senhora Rainha. Muito bem, Felipe. Muito obrigado, né? A gente conta com vocês aqui, você aqui também mais vezes conosco. A gente sabe que a rotina do seminarista, né? Pelo que nos consta, é corrida, mas no terceiro domingo do mês, quando se tiver um tempinho, né, será muito bem-vindo. Então, a gente agradece também a todo mundo que participou conosco, que ficou até aqui, e vamos concluindo, né, com, com a nossa oração final. Então, acredito que todo mundo que está aqui já faz parte lá do grupo do WhatsApp, né, então não é necessário fazer nenhuma menção sobre isso. Então, é isso. A Poli, acredito que vai fazer a oração, né? Poli e Lili, conduzam aí, por favor. Então, nós os agradecemos, Senhor, por todas as graças a nós concedidas. Pedimos que ilumine nossa mente, nossa inteligência, nossa razão. Pedimos também que dai-nos a fé necessárias para que reconheçamos o valor de tão grande mistério, que reconheçamos em Ti a origem e a meta da nossa vida. E a vós, Santíssima Virgem, pedimos que sempre nos guie aos sacrários nesta vida, à fila da comunhão, e no fim dessa vida que nos conduz ao céu, onde estaremos eternamente em comunhão com Teu Filho Jesus. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animados, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a Mãe recorremos, de vós nos valhamos, e gemendo sob o peso dos nossos pecados, nos prostramos aos vossos pés. Não rejeiteis as nossas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado. Dignai-vos de as ouvir propícia
e de nos alcançar o que vos pedimos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a santa noite a todos, um bom descanso. Salve, Rainha. Boa noite, salve rainha.